e decretado por Deus para ser um profeta. Jeremias procrastinava, Jeremias demorava em colocar em prática o projeto de Deus. Senhor, eu tenho consciência do meu chamado profético. Como a gente coloca obstáculos para demorar para fazer aquilo que Deus realmente nos chamou para fazer? O que você realmente precisa para iniciar aquilo que Deus te mandou fazer? Qual seria a sua maior preocupação? Qual seria o seu maior obstáculo? O que está impedindo você de colocar em prática o projeto que Deus colocou no seu coração? O que está sendo o impedimento para que você possa dar início àquilo que Deus te mandou fazer, para que você possa começar a atuar naquilo que realmente é o seu propósito de vida? Quero ler o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a seguir, onde a palavra de Deus diz assim: A palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui: Ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém. Não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: Não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: Eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre todas as nações e reinos da terra. Jeremias, escolhido por Deus, formado por Deus, gerado por Deus, constituído, separado e santificado e decretado por Deus para ser um profeta que atuaria na nação de Judá, como também em demais nações, está procrastinando, está impedindo que o seu ministério profético comece. Jeremias procrastinava, Jeremias demorava em colocar em prática o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida, por causa de algumas limitações, por causa de algumas coisas que ele julgava que seria um impedimento para que ele fosse o profeta que o Senhor o chamou para ser. Jeremias primeiramente diz: Senhor, eu tenho consciência do meu chamado profético. Eu tenho consciência de que o Senhor me chamou para ser profeta. Só que um profeta, para ser profeta, ele precisa de uma boa oratória, ele precisa de uma boa eloquência. Senão ele não vai ser aprovado pelos homens, senão ele vai ser rejeitado pelos homens. E eu não quero iniciar o meu ministério profético não sabendo falar direito, não sabendo falar bonito. Segundo, Senhor, para ser profeta, o homem precisa de uma certa idade. Eu ainda sou muito jovem, eu ainda sou muito novo. Meus irmãos, como a gente coloca obstáculos, como a gente inventa e reinventa coisas para nos manter totalmente distante daquilo que é realmente o nosso propósito, para demorar para fazer aquilo que Deus realmente nos chamou para fazer. Ser profeta não dependeria de Jeremias. Ser profeta entre as nações também não dependeria de Jeremias, porque para ser profeta, você tem que nascer profeta. Não se fabrica profeta, não se cria profeta, não se forma profeta. Você precisa nascer profeta. E o próprio Deus está dizendo para Jeremias: o fato de você não saber falar bonito, o fato de você não ter uma boa oratória, não ter uma boa desenvoltura, não ter uma alta performance no quesito oratória, não é impedimento para você iniciar o seu ministério. O fato de você não ter os recursos que você julga necessário não é impedimento, porque antes mesmo que os seus pais
tivesse o desejo de ter um filho homem, eu já tinha planejado o seu nascimento. E eu já tinha decidido, eu já tinha decretado que você seria um profeta, não de um bairro, não de uma igreja só, não de um povo só. Você seria profeta entre todas as nações da terra. E para que você seja profeta entre todas as nações da terra, você não vai precisar ir com seus próprios recursos, porque aonde quer que eu te enviar, você terá de ir, e eu vou providenciar os recursos. E Deus ainda diz, para que você seja profeta sobre uma nação, você precisa de autoridade. E nós acabamos de ler que o próprio Deus diz, hoje mesmo, Jeremias, estou colocando as palavras necessárias na sua boca, e para que você fale o que eu quero que você fale, você não precisa rebuscar a linguagem, você não precisa falar bonito, você só tem que falar o que eu pus na tua boca para falar, porque Deus só tem compromisso com o que sai da boca dele, meus irmãos. Deus não tem compromisso com aquilo que o homem inventa. Deus não tem compromisso com os arrodeios do homem. O negócio do profeta é entregar a palavra do Senhor, como disse o Senhor, sem inventar, sem tirar e sem acrescentar. Agora Deus diz, estou colocando a partir de agora as minhas palavras na tua boca e ainda estou te dando autoridade para que você seja profeta entre as nações. A palavra autoridade significa direito de atuar naquela nação. Então, meu querido, se Deus me chamou, se Deus te chamou, eu preciso parar de inventar impedimentos. Eu preciso parar de colocar obstáculos. Eu preciso saber que tudo quanto eu precisar para cumprir o meu propósito de vida, para cumprir o meu ministério, ou para fazer aquilo que Deus mandou, o Senhor vai se encarregar disso. O Senhor vai providenciar isso. Para ser profeta entre as nações, precisava de palavras certas para aquelas nações, precisava de autoridade para atuar naquelas nações. E Deus disse, te chamei para ser profeta, te dou as palavras necessárias e te dou a autoridade necessária, te abro as portas em qualquer lugar. Meu querido, então somente se prontifique, porque Deus te chamou, Deus te escolheu. Você não serve para outra coisa, a não ser para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Receba esse recado de Deus. Deus te abençoe. Deus confirma a sua bênção sobre a sua vida, sobre tudo quanto Ele tem te chamado para fazer, e que o nome dEle seja glorificado na sua vida, para todos sempre. Amém.